Pois é, queridos, nós estamos hoje aqui no Cabeça para Cima falando sobre os novos rumos do Brasil. Que rumos são esses? Antes da gente voltar ao nosso debate, eu queria conclamar você que está nos assistindo a orar pelo Brasil. Eu acho que essa é uma forma da gente redefinir os rumos do Brasil. Devemos protestar, sim, devemos nos manifestar, sim, mas nós temos o dever e a obrigação de orar pelo nosso país, orar pela Presidente da República, orar pelos nossos governantes, os governadores, o pessoal, senadores, deputados federais. A oração, ela pode fazer toda a diferença e você deve lembrar que nós temos uma promessa, que se o meu povo se ajoelhar e orar, eu posso sarar essa terra. Isso é promessa de Deus. Então, vamos orar pelo Brasil. Amém. Queridos, então, essa questão das manifestações, né? O povo está indo à rua dizendo, o Brasil acordou, o Brasil acordou. A primeira questão que a gente começa a levantar é assim, o Brasil acordou, ano passado a gente já teve manifestações, a gente acreditava, né, numa mudança política e, de repente, talvez a maior surpresa do Brasil seja o próprio Rio de Janeiro, né, onde houve a vitória da Dilma Rousseff aqui, onde se imaginava que fosse um polo de busca de mudança, né? Onde que a gente tivesse uma vitória da oposição, mas ela ganhou aqui também. O brasileiro acordou de verdade? Ele sabe o que ele está buscando? Ou ele ainda está, isso é provocativo, sendo massa de manobra na mão dos políticos do Brasil? Eu acho que nem na mão dos políticos, acho que na mão de alguns movimentos sociais que conseguiram pegar esse discurso, envelopar e fazer isso. O Rio, historicamente, sempre deu vitória para a esquerda. Uhum. Historicamente, o Rio sempre deu vitória para a esquerda. São Paulo sempre deu vitória para a direita, o Rio sempre deu vitória para a esquerda. O que a gente vê nesses movimentos, na verdade, o primeiro movimento de 2013, julho de 2013, que era por conta dos... não é pelos 20 centavos, né? O primeiro movimento de 2013 era um movimento que tinha organicidade totalmente fora da política. Já o movimento que se coloca a partir da derrota de Aécio, da vitória de Dilma no ano passado, já é um movimento político, sim. Uhum. Você consegue enxergar que se numa coisa a oposição é extremamente competente, está sendo extremamente competente, de começar a se manifestar no dia seguinte à derrota. No dia seguinte à derrota, a oposição começou a mostrar quais eram os pontos fracos do próximo governo Dilma e começou a fomentar na sociedade a possibilidade de um levante, que a gente acabou vendo agora nas manifestações que aconteceram no dia 15 de março e na próxima que está prometida agora para o dia 12 de abril. O movimento vem para as ruas, que é o encabeçador de tudo nesse momento, é um movimento político. É um movimento que sabe, por exemplo, que impeachment não é a solução, mas vai para a rua vendendo impeachment. Porque é uma palavra fácil. É fácil de você colocar. É fácil de você pegar a pessoa que está descontente e colocar ela dentro daquilo. Mas se você fizer uma pesquisa com as pessoas que vão para aquelas manifestações, a maioria não sabe o que é impeachment, a maioria não sabe as consequências do impeachment, e o brasileiro que viveu impeachment na época de Collor sabe quais são as consequências disso, e a maioria não sabe nem que modelo deve ser adotado no Brasil se você testar um parlamentarismo ou um presidencialismo. Então, grande parte daquela massa, sim, é manobrada para protestar contra a Dilma, e grande parte dessa massa, como disse o professor agora há pouco, foi cooptada dentro dos próprios eleitores de Dilma. Eu queria complementar dizendo o seguinte, o professor está certíssimo no que tange a questão do movimento Vem para a Rua. Ele é um movimento realmente ligado a certos setores políticos, mas a gente tem que primeiro destacar o seguinte, que o movimento Vem para a Rua ele não é um movimento único dentro dessas manifestações. São dois, na verdade, os grandes movimentos. O Vem para a Rua, que tem sim alguma ligação em algum nível com o PSDB, e o movimento Brasil Livre, que é realmente apartidário, também busca a questão do impeachment, mas tem pauta eminentemente liberal mesmo, muito mais à direita, vamos dizer assim, do que o movimento Vem para a Rua, que é o movimento tucano. E aí, quando volta a falar, quando é um movimento tucano, ele nunca é um movimento que está abertamente defendendo pautas liberais de diminuição do Estado, diminuição dos impostos, etc. e tal. E eu gostaria de fazer um contraponto entre o que está acontecendo agora do que aconteceu em 2013, porque
em 2013, e aí as pessoas podem até ficar um pouco surpresas do porquê o Rio de Janeiro não votou com a oposição, com a S. Como o professor disse, o Rio de Janeiro ele é tradicionalmente um estado de esquerda. E os focos de 2013 eram bandeiras de esquerda, como, por exemplo, 20 centavos. Na verdade, o pedido deles, do Movimento Passe Livre, era uma maior intervenção ainda no setor de transportes. Então, eram pautas de esquerda e pelo fato de serem pautas de esquerda, o grande movimento foi aqui no Rio. No momento em que as pautas passaram a ser de direita, o maior palco passou a ser São Paulo, de maneira até natural. Então, na verdade, já há um contraponto claro entre os movimentos de 2013 e os movimentos de 2015. E dentro desse movimento de 2015, uma clara dissensão entre o movimento Brasil Livre, que é um movimento de pautas liberais, e o movimento Vem Pra Rua, que tem uma conotação mais política. Desculpa. Até que ponto esses movimentos orquestrados para um lado e para o outro, eles podem efetivamente influenciar o governo? A gente viu também, né, que o governo se apressou em dar algumas respostas a partir das manifestações populares, né? Mas até que ponto essas manifestações elas poderão, então, efetivamente influenciar, mudar os rumos do Brasil, trazer alguma resposta concreta para essa questão, né, da corrupção, para a questão da política econômica, para a questão da segurança pública, da educação no Brasil, naquela linha, né? Que esperança que nós podemos ter? O brasileiro, pergunta que não quer calar, acordou de fato? Eu gostaria de dizer o seguinte, infelizmente o governo brasileiro está refém da crise política nesse momento. Quer dizer, a capacidade de resposta, de articulação do governo Dilma no segundo mandato é muito baixa. Ele tem que administrar toda a questão da Petrobras, que pega a base governista em cheio, e ainda nós estamos vendo só a ponta do iceberg. É bastante provável que essas denúncias que começaram na Petrobras, elas sejam estendidas para outras áreas de infraestrutura, dentro da área de energia elétrica, das grandes obras. Essas empreiteiras todas que estão sendo mencionadas nas denúncias da Operação Lava Jato, elas não faziam apenas obras no segmento de óleo e gás, elas trabalham em todas as grandes obras do Brasil. E a pergunta que a gente faz é, se havia suborno, se havia desvio nas obras da Petrobras, por que será que nas outras não ocorreram situações semelhantes a essa? Então, a gente imagina que esse segundo mandato da presidente Dilma, ela vai ter que administrar uma crise política permanente e provavelmente nós teremos uma sequência de uma crise engatada na outra, na medida em que as pessoas vão sendo presas, investigadas e as situações vão sendo identificadas, denunciadas e vão sendo feitos os tais acordos de delação premiadas, onde as coisas ficam mais transparentes para a sociedade brasileira. Agora, com relação às manifestações, com relação a esse movimento todo, me parece que, ao mesmo tempo que nós temos clara presença política dentro dessas manifestações, a maioria da população, eu diria, quase que absoluta das pessoas que saem de casa, colocam a sua roupa amarela e vão para as ruas, elas não estão preocupadas em abraçar o movimento A ou o movimento B. É uma sensação do brasileiro de que a qualidade de vida caiu. Da pessoa que vai no supermercado e hoje não consegue comprar as mesmas coisas com o salário que recebe. Da pessoa que fica indignada com as notícias de falcatruas, de desvio de dinheiro público, que ela sabe que é um dinheiro que pertence ao povo brasileiro, deveria estar sendo usado em prol do povo brasileiro. Então, as pessoas não estão indo lá porque são liberais, ou porque são do PSDB, ou são contra o PT. A questão da política partidária, só para te dar a palavra, ela está em segundo plano. Os partidos políticos e os políticos em si, hoje, não têm nenhuma credibilidade perante ao povo brasileiro. Infelizmente, nós precisaríamos ter partido forte, mas não temos. O trabalho parlamentar no Brasil é um trabalho tido como um trabalho de segunda categoria. E só para lhe dar a palavra, na verdade, o que eu acho que, de alguma forma, modula isso são as relações de bem-estar, as relações de consumo, tanto que esse movimento de rua
conduzido ou não, manipulado ou não, começou por uma questão econômica, o preço da passagem de ônibus. E, de alguma forma, o que as pessoas estão querendo também, olha, eu votei em Dilma Rousseff para continuar com Bolsa Família, seja programa de transferência de renda, seja assistencialismo ou não. O que eu quero é o meu bem-estar, e isso eu não estou tendo, e eu acho que essa é uma questão que é como casar a sensação que o brasileiro tem, que não é um brasileiro que tem carteira de filiação partidária, mas é um cidadão que paga tributos como qualquer outro e sente que a vida dele está piorando. Eu acho que as pessoas estão indo às ruas e semana que vem tem outra manifestação, elas estão protestando, é por isso tudo. Eu só vou fazer uma pequena discordância quando você diz, na verdade, que acaba sendo um ímpeto só da população. A população é estimulada. E ela está sendo estimulada nesse momento por uma grande mídia, que é uma mídia, na verdade, que comprou o discurso da oposição. Você abre as manchetes de jornais todos os dias, você tem ali uma convocação diária nas manchetes de jornais, nos telejornais, para que o brasileiro pense dessa forma. Não que não seja isso que esteja acontecendo. Não que o poder de compra não tenha caído, não que você não esteja pagando mais conta de luz. Eu estou incomodado, vou pagar mais 37% de luz esse mês. Eu estou incomodado com isso, com certeza. Mas todo dia o que você vê é uma convocatória feita pela grande mídia, pelos grandes grupos de mídia, para que as pessoas tomem essas posturas, essas posições. Se não fosse a oposição ser tão eficiente, e volto na eficiência da oposição no dia seguinte à derrota, se não fosse a oposição ser tão eficiente, isso não estaria acontecendo. Organicamente, as pessoas foram para a rua por causa dos 20 centavos. Organicamente, as pessoas não iriam para a rua agora por conta disso. Eu duvido que alguém iria para a rua porque o dólar subiu e não consegue mais viajar para Miami. Márcio, a sua colocação de que, na verdade, se não fosse uma provocação, por exemplo, da mídia, dos partidos, etc., o povo não estaria reclamando, não é aí um discurso assim... totalmente alinhado com o discurso do governo desse momento, que diz assim, que quem está indo para a rua é quem não votou na Dilma? Não, pelo contrário, quer dizer, você está satisfeito com o governo do Brasil? Você está satisfeito com o governo do Brasil? Quem está indo para a rua é quem votou na Dilma. A pesquisa do Ibope ontem mostra que só 12% de aprovação que Dilma tem. Então, quem está indo para a rua é quem votou na Dilma. Também. Então, quer dizer, se essa eleição foi 51 a 49, hoje você tem pelo menos 38% dos eleitores de Dilma indo para a rua. E eles protestando. Estão orquestrados? Não, a orquestração, que eu digo, na verdade, é uma convocação. Eu não falei orquestração. Eu falei que existe uma convocação. Certo. Uma convocação diária que é feita pelos jornais a partir de exposição de notícias negativas. Quando você coloca para as pessoas que o dólar subiu e que isso é um problema para o Brasil, é um problema para que Brasil? Para o Brasil que exporta é uma maravilha. Aumentou o nível de exportação. Mas o povo brasileiro realmente afeta, né? A questão do dólar, mas para deixar obrigado. Bernardo falar, para a gente ser justo no tempo. Eu agradeço, professor. A primeira coisa que eu quero dizer a respeito disso é o seguinte, primeiro que a oposição, quando o professor fala em eficiência, é o papel da oposição fiscalizar e fazer todo um movimento político contra o governo. Esse é o papel clássico de qualquer oposição. Independentemente disso, a gente também tem que ver que mídia é essa que está fazendo esse tipo de convocação. A gente pega, por exemplo, uma revista como a Revista Veja, um jornal como o Globo, ou a Gazeta do Povo, e nós vemos efetivamente um viés mais à direita. Por outro lado, nós vemos jornais como a Folha de São Paulo, como Zero Hora, que, por outro lado, sempre tentam fazer um viés mais pró-governista. Então, assim, também não é uma cooptação total da grande mídia. Quer dizer, qual é a grande mídia? A gente teria que ver, ponto a ponto, dentre os atores, quais são os que estão, como é que eu posso dizer, veiculando notícias mais ácidas e tal. Agora, a gente também não pode deixar de pensar o seguinte... não são eles que estão fabricando as notícias estão acontecendo. O governo é que está promovendo essas notícias ruins contra ele mesmo. E está promovendo porque, na verdade, o governo hoje se encontra num lamaçal. Então, quando a mídia solta uma notícia, ela não está soltando uma notícia que está desvinculada da realidade, ela está soltando uma notícia que está acontecendo de fato. E aí, na verdade, se ela não fizesse não está cumprindo o seu papel. É que não estaria cumprindo o seu papel, exatamente. Eu
acho. Eu já preciso ir para mais um intervalo. O problema é que o nosso tempo voa aqui, é uma doideira, né? Eu já preciso ir para mais um intervalo e volto já já com vocês novamente para a gente até falar um pouco sobre essa questão. Qual o papel, por exemplo, já que a gente está falando de mídias, das mídias sociais nesse contexto, né? Elas também conseguem ser mais direcionadas, elas também conseguem ser mais orquestradas. Qual é o papel dessas mídias nesse contexto como um todo? E também queria ouvir a opinião de vocês, porque nunca jamais, em tempo algum, a gente ouviu, assim, perceber um tratamento tão, eu diria, eu sei que é uma coisa do contexto atual, mas tão desrespeitoso em relação aos políticos, a presidente da República, seja qual for o contexto, né? Mas a gente ter, assim, aquelas propagandas dizendo ladrão, é isso, é aquilo, bababá, chega a ser uma coisa, assim, de alguma forma constrangedora. E não é só contra o presidente, não. É deputados, é senadores, é governadores, é prefeitos. E porque a gente vê que em todos esses níveis, infelizmente, a corrupção está solta. Hoje a gente se surpreendeu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito de Itaguaí, né, sendo preso aí por conta de uma aviação, um avião, sei lá o que ele tem, helicóptero, né? 4 milhões, o cara comprando, e que ele Ferrari. por mês... E tinha uma Ferrari antes, tinha uma Ferrari, quase 30 milhões por mês de usurpação dos cofres públicos. Enquanto isso, a cidade passa necessidades, etc. E é só um dos exemplos que a gente tem aqui no Brasil, né? Vou para o intervalo e a gente volta já já.